Bom dia, pessoal. Hoje a Feia está aqui comigo novamente. Bom, continuando o nosso terceiro vídeo, né? Eu parei ontem, se não me falha a memória, na fase em que eu fui adotada, né? Pelos meus pais Basílio e Maria. Pois bem, até os 4 anos eu tive assim uma infância, vamos dizer, praticamente normal, né? Bom, não dá pra ficar com a Feia aqui, ó. Vocês vão ter que me desculpar porque hoje ela está totalmente sem modos, ó. Tá vendo? Ela tá querendo só carinho hoje, ó. Então eu vou falar tchau pra ela, tá? Pra ficar só a gente. Bom, vamos lá. Vou começar com os meus 4 anos. Até então, tudo corria muito bem. Eu não me lembrava de nada, não sabia de nada, né? E eu morava no sítio, no bairro do Pico. E eu me lembro, assim, nitidamente, né? Depois de quase 50 anos, né? 49 anos, que eu estava sentada no fogão a lenha, em um banquinho. E tinha o fogão a lenha assim, desse lado. Aí tinha um pequeno vãozinho e já tinha um fogão a gás. E a minha mãe resolveu contar que eu era adotada, que eu não era filha dela. Eu me lembro que ela falou, eles me chamavam de criança, era um jeito carinhoso que eles tinham comigo, né? Criança. Aí a minha mãe falou assim, criança, eu tenho que te contar uma coisa. Eu, na inocência dos 4 anos, né, pensei que seria, porque eles sempre faziam surpresas assim agradáveis para mim, né? Mas dessa vez não foi. Ela falou assim, eu e o Basílio não somos seus pais. Você nasceu de outra pessoa, de outra barriga, e os seus pais são o Alziro e a Maria. O Alziro eu já conhecia porque ele sempre me visitava, sabe? Direto ele ia lá, mas eu jamais imaginava que ele ia porque era o meu pai, né? Quando ela falou isso, eu me lembro que o banquinho que eu estava sentada em cima do fogão virou e eu caí entre o vão do fogão a lenha e o fogão a gás. O choque foi tão grande, que vocês não têm ideia. Só eu que passei por isso sei o que eu senti. Meu Deus, aquelas pessoas que eu tanto amava, que eu, aquelas pessoas assim maravilhosas, não eram meus pais. Como assim? E eu me lembro, eu acho que eu devo ter perdido o sentido por alguns momentos, né? Mas aí logo passou. Aí eu tive uma época de revolta
quando a minha mãe falava comigo, eu falava assim: a senhora não é minha mãe, a senhora não pode chamar minha atenção, a senhora não é minha mãe. Aí veio, né, a notícia que eu tinha uma irmã, e a minha irmã morava no bairro dos Godói, e me levaram para conhecê-la e ela para me conhecer também. E aí passou o seu tempo, eu fui me acostumando com essa ideia, né? Até que eu entrei para a escola. Na escola, normalmente até hoje fazem isso, né? A minha mãe era merendeira, ela fazia merenda para a escola. Me lembro que naquela época era sopa de fubá com ovo no meio, às vezes couve rasgada. E a escola do bairro do Pico era assim, coisa de 50 metros da minha casa. E ela levava a sopa quentinha lá para nós. Isso quando a gente não levava marmita, né? Naquela época até marmita a gente acabava levando também. Enfim, chegou o momento em que a professora pediu a certidão de nascimento para levar para a escola. Eu vou frisar bem essa certidão de nascimento, porque quando eu adotei o João, o meu amor da minha vida também, eu vou voltar nesse assunto. Aí a minha mãe passou a certidão, né, de nascimento, levei para a escola. Quando eu chego na escola, eu já sabia ler. Quando eu li aquilo, filha de Basílio Adão Cardoso e Maria da Silva Cardoso, eu me levantei com a certidão de nascimento nas mãos, me lembro como se fosse hoje, e saí correndo. Nem para a professora eu pedi. Para a professora, os amigos ficaram lá, ó, sem saber o que estava acontecendo. Eu saí correndo e a professora saiu atrás, né? O que estava acontecendo? E eu fui gritando pelo caminho: mãe, mãe! Minha mãe, assustada, saiu para saber o que aconteceu. O que aconteceu, criança? O que aconteceu? Falei: mãe, chorando. Por que a senhora mentiu para mim, mãe? Por que a senhora mentiu que não era minha mãe? Olha aqui, tá escrito. A senhora é minha mãe, meu pai é meu pai. Por que vocês mentiram para mim? A minha mãe começou a chorar. E teve que explicar toda a parte burocrática da documentação. O que era a adoção? Que quando o meu pai Alziro e a minha mãe Maria resolveram, né, me dar para adoção para eles, a parte burocrática da situação exigia uma nova certidão de nascimento. Então, a única exigência do meu pai foi que não trocasse o meu nome, que eu continuasse a se chamar Ivonete Conceição. Conceição porque ele é muito devoto, era muito devoto de Nossa Senhora da Conceição, e Conceição porque era o segundo nome da minha mãe biológica também, e a minha irmã biológica, Josefina Aparecida, porque eles eram devotos também
de Nossa Senhora Aparecida. Então, foi esse acordo que resolveram, né, entre eles, a não trocar o meu nome. Nossa, meu mundo novamente caiu. Eu falei, não, eu não acredito. Eu tava tão feliz na minha vida. E eu, de novo, naquela dura realidade que eu não era filha de verdade deles. Mas o amor que eles tinham por mim superava toda essa frustração, porque eu não pelo abandono, por ter sido dada adoção, e sim porque eu queria ser filha deles, de verdade, e não era. Bom, enfim, eu tô olhando porque eu fiz algumas marcações, né, para não me perder. Eu estudei até a 4ª série nessa escola rural, né, me lembro a minha professora Maria Luísa Gianni, e com quem eu tive o prazer de trabalhar com a filha dela em Vargem, né, agora em 2016, a Mayra, muita saudade dela. Me lembro da professora Raquel, que deu aula para mim no sítio. Ela tinha o cabelão comprido e eu gostava, ela nos levava a fazer piquenique. Eu adorava pentear o cabelo dela, né? Então eu penteava o cabelo dela, né? A Raquel Olivotti. Ela acho que nem se lembra de mim, né? Lógico, né? E mal sabia. A filha dela depois foi da minha no meu casamento. Bom, enfim, no bairro do Pico eu fiz até a 4ª série. Aí eu vim para a escola em Vargem. Meu pai, né, resolveu comprar uma casa aqui em Vargem, essa casa que eu moro até hoje. E eu, com 10 anos, vim morar para essa casa para ficar mais perto da escola. Naquela época, a escola funcionava onde hoje é a prefeitura do município. E chamava Adélio Ferraz de Castro. E lá eu fui estudar. Bom, naquele tempo não existia, não se conhecia a palavra bullying. Ah, a criança sofreu bullying, a criança aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pois é, pessoal. Hoje eu vejo que eu sofri tudo isso e mais um pouco. E sequer existia nome, e nem crime era. Por eu ter vindo do sítio, né, os coleguinhas me chamavam, sempre tive uma testinha grande, né, testa lambida, sempre tive o cabelinho assim, levantadinho assim, ó. Ah, olha o chifrinho dela, como ela fala caipira. E pior, eu apanhei muito de algumas colegas, na verdade 2 colegas, não vou citar o nome aqui, tá? Eu também não era muito boazinha, mas eu não reagia. Além de apanhar, eu tinha as minhas coisas furtadas. Então isso, vocês vejam que há 43 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, né, já acontecia, já existia o bullying, já existia o furto na escola e já existia agressões físicas. Bom, era muito doído, sim. E eu, como vindo do sítio, eu queria me enturmar. E nessa
para enturmar, para ser aceita, eu comecei a fumar. Com 10 anos. Ah, detalhe, chupei chupeta até 10 anos, larguei da chupeta e peguei no cigarro. Bom, achei, né, que isso fosse me fazer aceita no meio daquele pessoal, que na época era da cidade, né, eu era do sítio, eu era caipira, eu não sabia falar, eu era testa lambida, eu tinha o cabelinho de chifrezinho, e bastava eu olhar ou eu dar uma risada, te pego na saída. E pegavam e batiam mesmo, né? Até que um dia eu reagi. A partir do momento que eu reagi e eu também bati, eu passei a ser respeitada. Tá? Meus pais sofriam muito com isso também, porque sempre eu chegava com hematomas na casa. Na época, meus pais chegaram a conversar com os pais e com a criança também, né? Mas tudo bem, coisa de criança, passou, acontece até hoje. Só estou falando para muitos jovens que o que acontece hoje já acontecia lá atrás, tá? Só que hoje as leis são mais rigorosas, né? Bullying é crime, agressão física é crime. No meu tempo não era nada, você entendeu? Então, voltando, eu comecei a fumar, tá? E o câncer veio do cigarro, que lá no final eu vou estar contando para vocês. Então, com 10 anos eu comecei a fumar, escondido do meu pai e da minha mãe. E eu me lembro que a marca de cigarro mais barata que tinha chamava-se Clássicos, nem filtro tinha. E eu fumava escondido, depois eu chupava bala e tal, até que descobriram, né? Quando descobriram, eu já estava viciada. Não tinha o que fazer, mas eu já vinha, meu pai e a minha mãe também fumavam. E assim eu fui, né? Depois, com o tempo, acho que demorou uns 2 anos para eles descobrirem que eu fumava, né? Porque era muita bala que eu chupava e escovava muitos dentes, não deixava, sei lá, e eles também, por estarem acostumados com o cheiro do cigarro, acho que não percebiam em mim o cheiro do cigarro, né? Tá bom. Aí, em Vargem, eu fui conquistando meu espaço, frequentando a igreja, cheguei a ser catequista, adorava ensinar catequese para as crianças, fazia cursos de catequese no Colégio das Madres, em Bragança, e vinha toda para dar catequese, ensaiava eles para a primeira comunhão. Então foi muito bom, muito bom. Até que com 15 anos, é a minha cachorrinha, tá? Eu já mostro ela para vocês. Até que com 15 anos eu perdi meu pai. Um ataque cardíaco, né? Fulminante. Ele faleceu. Nesse momento, eu me revoltei. Me revoltei com Deus. Me revoltei com tudo, porque eu amava muito ele. Amava muito ele. Eu não aceitava a perda dele. Eu não aceitava perdê-lo. E eu perdi. Bom, também nessa época eu já estava namorando. Namorando quem? O Jorge. Como que a gente se conheceu? A tia dele sempre morou aqui, em frente à minha casa. E um dia, né, esse moço lá da cidade de Indaiatuba veio passear na casa da tia dele, com os irmãos.
E quando ele me viu chegando, né, pela rua, eu me lembro, ele se debruçou em cima da Brasília, que era o carro que eles estavam, né, ali, e ficou me observando. Não dei muita importância para isso, mas ele ficou me observando. Ou seja, né, se apaixonou, né, à primeira vista. Eu nem liguei. Depois ele deixou um recado para mim, né, que tinha me achado muito bonito, queria me ver de novo. E assim, vocês já sabem, né, os detalhes, né, e as coisas foram aconteceu. O meu pai dizia que não deixaria eu casar, porque primeiro eu tinha que estudar e tal, né? E falei, tá, tudo bem. Mas ele faleceu, entendeu? E assim que ele faleceu, eu tive muito apoio do Jorge, foi o que ainda me segurou de não entrar numa depressão, porque o Jorge sempre esteve ao meu lado, logo me pediu em casamento também, e eu acabei casando aos 16 anos, tá? Bom, o vídeo já tá em 21 minutos, tá bom? Aí amanhã eu continuo a história pós-casamento, né? Ah, detalhe, eu parei de estudar para casar aos 16 anos, tá bom? Eu fiz 16 anos em novembro e casei em maio, tá? Meu pai faleceu em 81. Eu casei. Meu pai faleceu dia 1º de outubro de 1981. Em 12 de novembro de 81, eu fiz 16 anos. 8 de maio de 82, eu casei. 7 de julho de 83, nascia o meu amado filho, Fábio Nunes, tá? Amanhã eu continuo. Deixa eu mostrar quem é que estava fazendo barulho. Belinha, venha cá. Venha, Belinha. Venha. Vem cá. Ó, é essa daqui. Essa é a Belinha, tá? Ó, olha lá a Belinha aqui. Ó. Ah, ela fica bonitinha quando ela levanta a orelhinha assim, ó. Ela tem a orelhinha assim, levantadinha, ó. Tá? Ó. Então, essa daqui é a barulhenta da casa. Passa um cisco na rua, ela já está lá, latindo como vocês ouviram. Pessoal, amanhã um novo capítulo, tá bom? Obrigada pelas visualizações, obrigada mesmo. Eu tô fazendo um resumo da minha vida para chegar no dia de hoje. Tem muita coisa ainda para contar, mas eu tô resumindo, tá bom? Senão já não vai acabar essa novela. Amanhã eu volto. Beijo, fiquem com Deus.